Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal, onde a gente traz aqui autores, autoras que falem sobre as suas obras, que falem um pouquinho sobre a sua vida, nesse espaço que é dedicado à literatura mineira. Por isso a gente traz pessoas que sejam de Minas ou tenham uma ligação com Minas, para que a gente possa valorizar cada vez mais aquilo que é feito por aqui e que ganha o mundo. Por falar em ganhar o mundo, o nosso convidado de hoje, ele não está só aqui, ele leva o nome de Minas para o mundo inteiro e traz de lá também coisas boas para aplicar aqui. Nós vamos conversar com Gustavo Couto. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Flávio. Obrigado pelas pessoas por estarem assistindo e espero poder contribuir com vocês. Sou muito grato ao tio Flávio, porque ele faz parte do início da minha trajetória, então fiquei muito honrado pelo convite. E vamos lá, bater um papo aqui. Gustavo é de um amigo que a gente... É daqueles amigos que a gente não encontra com frequência, mas a gente sabe que se precisar de um help de um lado e do outro, a gente pode, né, de uma ajuda, a gente pode pedir que a pessoa está sempre presente. Também participa comigo de alguns eventos dentro do voluntariado e tem uma visão muito ampliada, justamente porque ele não fica no lugar comum apenas, ele conhece o lugar comum e conhece lugares bem diferenciados. Ele é formado em engenharia química pelo FMG, mas considera suas profissões que são de consultor, instrutor e até professor. Você foi professor? Você é professor? Eu fui professor com convite seu de pós-graduação da PUC. Quando você foi coordenador, dei aula lá. Dei aula também a convite no mestrado da FUMEC, dei aula em umas pós-graduações na UNA também. Mas hoje, por questões pessoais, essa questão de dar aula na universidade formal é muito difícil. Porque significa travar a agenda, às vezes pós-graduação no sábado, ou travar um meio de semana, isso acaba limitando alguns projetos pessoais, então por isso que eu não atuo. Mas sempre que uma universidade me chama para falar, uma faculdade, eu vou com o maior prazer. É muito bom inspirar os alunos, inspirar os mais jovens. Principalmente uma coisa minha, né, que para mim é seguir uma carreira autêntica, uma vida, né, assim, eu sou engenheiro químico, né, pergunta o que o engenheiro químico faz? Cara, se eu pegar, o mais difícil é pegar um engenheiro químico que trabalha com engenharia química, né, como é o meu caso. Mas as pessoas escolhem uma profissão muito cedo e muitas vezes elas não sabem que aquilo ali não é uma caixinha que limita a atuação dela, é uma caixinha que ela sobe para empoderar. Então, eu gosto de falar com o universitário porque eu fui um cara que... A faculdade não fez sentido para mim, mas ela foi uma base para coisas que fazem sentido no futuro. Então, é sempre um prazer, mas eu não atuo como professor mais. Mas a gente sempre é professor. Eu tenho o mesmo problema de agenda. Tem uma saudade muito grande, porque dá saudade, a relação é bem diferente de uma relação de palestra, né? Palestra você chega, dá 2 horas de palestra, vai embora, hoje as relações ficam muito nas redes sociais, mas dentro da sala de aula você tem uma interação, uma escuta muito grande, então é muito gostoso estar em sala de aula. Logo no início da sua carreira, você teve a oportunidade de trabalhar em grandes empresas e com líderes em diversos países. Mas também, hoje, você já tem uma atuação em mais de 16 países, trabalhando com empresas que são referência para todos nós no mundo, como Bradesco, Suzano, Vale, Votorantim, Uber, Heineken e outras mais. O que destaque que não está no seu currículo, é que você também é um curioso, né? Se eu falar alguma coisa errada, você pode me corrigir automaticamente, mas você gosta muito de estudar, você gosta muito de participar de cursos no mundo todo, vai onde o conhecimento está, onde há ideias novas, você vai, se matricula, se inscreve, participa, faz contato com muita gente que está pesquisando, que está praticando e traz isso para a realidade das empresas, principalmente as empresas brasileiras, né? Essa curiosidade vem de quê? Desde criança eu sempre fui muito curioso, assim, de como é que as coisas funcionam, de como o mundo funciona. Eu era aquele filho perguntinha, assim, para os meus pais o tempo todo. E quando tu fala em termos de gestão, e até vem as questões de empresa, dos livros, é que, assim, meu primeiro emprego foi trainee numa das maiores consultorias de gestão do Brasil. E eu estudei os livros do autor, eu estudava a metodologia do autor. Era o Falcone? Eu não ia citar, não, mas foi o Falcone, NDG, né? Eu trabalhava num projeto. Mas o que aconteceu muito é que depois, com a evolução da carreira, que eu fui estudar o Lean Manufacturing, fui ver outras perspectivas do que era a gestão japonesa,
eu entendi que o que eu aprendia com o Falcone era uma interpretação do Falcone do método, e não o método em si. Isso foi muito importante, porque hoje me faz eu tenho uma vontade muito grande. Por que eu vou lá, o cara que escreveu tal livro, criou a metodologia? Porque eu quero aprender diretamente com ele, eu não quero aprender através de uma interpretação de alguém, porque quando você aprende através de uma interpretação de alguém, você aprende com muito viés. E tem muitos conceitos, assim, por que escrever livro me faz muito bem, eu tô até escrevendo livros nesse momento, é que me faz entender, por exemplo, assim, livros mais técnicos. Por que essa palavra tem esse nome? Por que o cara, na hora de pensar essa nomenclatura para a metodologia, para o ponto, por que ele pensou nisso? E ao entender isso, me faz entender a metodologia na sua essência e aplicar com muito mais eficácia no meu cliente. E outra que escrever também, né, não sei se você pensa isso ou não, te faz falar menos bobagem. Porque o livro físico, você escreveu, tá aqui, né? Ao contrário do digital, que você vai lá e edita o blog, edita o post, ou apaga o post. Não, então o livro te obriga, né, como fosse um mestrado, de você fazer toda uma curadoria, ver quais são as diferentes linhas de pensamento do mesmo assunto e chegar em alguns caminhos, algumas conclusões. Então, essa minha parte da curiosidade, ela se conecta muito com a literatura, muito nisso, assim, de querer buscar qual que é a verdadeira interpretação que o autor deu para aquela metodologia, não ler a interpretação de alguém, e na hora de escrever o livro, consolidar isso, tentando ser o mais assertivo possível. Tem uma história que é muito interessante, que um dos caras que trouxe o conceito de marketing para o Brasil foi o Raymond Richards. Então ele era professor da Fundação Getúlio Vargas lá em São Paulo. E aí eu conheci o Raymond, fui estagiário dele durante 2 anos, o trouxe para dar palestras em Belo Horizonte, quando eu dava aula na graduação. E com os meus alunos de graduação em marketing, eu falava o conceito do Raymond, marketing entender para atender. E aí quando os alunos colocavam na prova um conceito em alguma situação, eu liguei para ele uma vez e falei, Raymond, olha que fantástico, os alunos estão citando, né, o seu conceito. E ele, com todo polido, todo educado, falou assim, mas a gente tem que ter um cuidado, porque ele está citando o meu conceito e não o dele. Eu trouxe um conceito para que ele pudesse se apropriar dele e criar em cima disso. E eu achei isso fantástico, porque assim, para mim era maravilhoso citar uma pessoa que para mim era referência. Essa história que você faz de ir na fonte, né, o cara lançou um livro, às vezes não chegou em tradução ainda no Brasil. Você vai lá na fonte, faz o curso com a pessoa e traz esse ensinamento para melhorar a vida das empresas e, consequentemente, de várias pessoas, torna o conhecimento muito mais gostoso, né? Sim. Você colhe na fonte, né? Sim, e, novamente, você aprende sem o viés. Você aprende... E tem muita diferença, né? Muita diferença. A própria Bíblia, né? As diversas traduções e leituras da Bíblia, e por diversas religiões, tem interpretações diferentes, né? É o livro mais complexo do mundo. Mas é importante a gente entender as diversas visões. Com certeza. Me fala sobre a sua entrada na literatura. Você começou com uma coleção para o Sebrae? Foi um convite do Sebrae Minas, 2014, foi lançado em 2015, escrever 4 livros, que chama Guia Essencial para Novos Empreendedores. O livro está disponível no Sebrae, você pode baixar gratuito, inclusive no site do Sebrae. E é um livro que é um manual para as pessoas poderem empreender. E foi um convite, na verdade, o convite veio do Cláudio Afrânio, que é um analista do Sebrae genial. Eu teve um consultor amigo meu que ajudou no projeto, foi o Marcelo Lage. Esse livro, primeiro que o Cláudio, acho que foi uma genialidade dele muito grande do Sebrae, dele ter falado assim, cara, não, vamos fazer um livro comum. Então, quando você pega o livro, o papel é diferente, ele é colorido, ele é bonito, ele tem muita referência pop, então no livro a gente fala do Chaves, do Silvio Santos, do Star Wars, e misturando com negócios. Então, acho que houve um clique nesse convite do Sebrae, vamos traduzir conceitos... Para mim, um objetivo meu, até a tatuagem que eu quero fazer ainda, que meu trabalho é traduzir conceitos complexos em coisas mais simples. Então, o livro do Sebrae, ele tem essa beleza da primeira vez, assim, cara, livro não precisa ser chato. Então, para mim, foi um convite, eu sou eternamente grato ao Sebrae por essa oportunidade. Inclusive, o livro do Sebrae, a gente escreveu, além dos 4 livros, a gente escreveu 4 mini-livros para os professores. Então, você tem um professor que quer ensinar empreendedorismo numa escola, numa faculdade, ele pode baixar o livro de graça para o aluno, imprimir ou solicitar o Sebrae, e ele pode baixar o livro do professor.
que ensina assim, olha, ao explicar para o aluno e dar tal atividade, faça isso, isso e isso. Isso ainda tem disponível? Está disponível Ó, no que legal. Sebrae. E caso a pessoa não consiga, pode entrar em contato que meu time eu mando para ela. Então, mas para mim o grande clique desse convite do Sebrae é, cara, a gente pode ensinar conceitos complexos de uma forma leve, divertida, simples, que se conecta com a realidade das pessoas. E eu tenho 2 mantras para minha vida, assim, para o meu trabalho. Um é, não é porque é sério que precisa ser chato. E o outro é, não é porque é leve que precisa ser raso. Na verdade, com a parte visual e criativa, a gente consegue ser muito mais profundo às vezes. Então, a característica, né, dos 7 livros, né, os 4 do Sebrae, os 3 independentes, é de serem coloridos, serem bonitos, serem legais, serem gostosos de ler. Assim, pô, igual o meu caso, lá falando no meu escritório, eu devo ter na prateleira 400 livros, né? O que diferencia um livro do outro? Além das letras miúdas, né? E eu tenho esse apelo muito de ser leve, de ser divertido, de ser gostoso. Muita gente fala que Gustavo, eu li seu livro numa sentada, assim, foi tudo tão fácil, e isso que eu queria levar para as pessoas também, sabe? Fica acessível mesmo, né? E resgatar, assim, igual eu te falei, pô, vou doar os livros para a PAC. Por quê? Porque eu acho que, pô, pessoa mais simples, e a pessoa lê o livro ali como forma de evolução sua, tem certeza que vai ser um livro que eles nunca vão esquecer, que vai ser legal. E eu queria que meus livros inspirassem outras pessoas a fazer livros menos chatos também. Uma vez eu fui fazer um curso na Disney e eles falam muito dos pensamentos do Walt Disney. Ele fala que aprender não tem que ser chato, porque a gente tinha aquela questão do rigoroso, então o ensino às vezes tinha um peso, né? E aí fala muito dessa lei que você tem, nesse mantra que você tem para você aí também, os 2 mantras, né? O leve também não tem que ser raso, ele pode ser leve, mas profundo, que é fantástico. Sim. Mas ele falava muito sobre essa questão de, tanto é que ele trabalhava com a diversão, né, nos ensinos dele. E aí, fazendo um paralelo aqui, já que eu conheço um pouquinho de você trabalhou muito com a metodologia da Lego, não foi? Eu trabalho com Lego Serious Play, né? Você ainda trabalha? Ainda trabalho. Os clientes amam o Lego Serious Play, né? O que é isso? Fala, pessoal. É a metodologia de pensar com as mãos, né? Então, a gente constrói cenários, né? Semana que vem eu vou estar numa empresa em São Paulo, que é justamente assim, vai discutir o cenário futuro dessa empresa em Lego. A gente já fez, por exemplo, quando tem fusão de 2 culturas das empresas, a gente, pô, essa cultura é assim, a outra é aqui. Vamos juntar nessa nova cultura. E tem um misticismo, assim, que é real. Primeiro, tem pesquisa que prova que quando você pensa com as mãos, você tem um pensamento muito mais claro e lógico, racional. Porque não é só construir Lego, você tem que contar uma história ali. E outra também que é muito mais democrático, porque numa discussão dentro de uma empresa, você tem um fator sempre do elemento dominante. Que às vezes a pessoa de um cargo mais alto, e você tem muitas pessoas introvertidas que são muito competentes e que têm medo de se expor. Então o Lego cria esse ambiente para que todos se exponham. E outra, e que eu acho fundamental no Lego, que existe uma questão do ser humano também, nós vamos construir uma estratégia de uma empresa. O fato da pessoa colocar uma peça dela ali naquela estratégia gera um senso de pertencimento da estratégia muito forte. Muitas pessoas acham que estratégia de empresa é muito feita de bons números. Eu acho que sim, mas a coisa mais importante é o engajamento e envolvimento das pessoas acreditarem, né? Eu faço muita analogia com o mundo pop. Eu brinco muito que gestão e estratégia de empresa é como se fosse a força em Star Wars. Se você não acredita na força, né? Se o Luke Skywalker não acredita na força, ele não consegue levantar a nave. E se a equipe não acredita na gestão, não acredita no método, não compra aquela ideia, eles não conseguem mover o resultado da empresa. Então, acho que o Lego tem essa questão de gerar um engajamento, do cara fazer parte, de ser escutado, dele contribuir para a estratégia também. Então, a gente faz muito isso nos clientes, eles amam. Eu já fui pioneiro no Brasil, né? Eu trouxe em 2013 para o Brasil, já fiz centenas de eventos, talvez milhares. Eu tenho Lego para aplicar para 400 pessoas ao mesmo tempo. Assim. Você tem uma sala de Lego? Eu tenho uma fortuninha, né? Vamos dizer assim, né? Porque tem que usar. E a galera ama, assim, a galera ama. O pessoal fala assim, você ama Lego? Olha, meus filhos amam Lego. A gente teve uma vez um treinamento com os voluntários do Tio Flávio Cultural, eram umas 50 pessoas que eram gestores, e aí você aplicou pra gente. E é interessante porque você não tem ideia de como que isso funciona. Na prática, né? Como é que vai usar
aqueles bichinhos ali, né, aquelas pecinhas, e realmente as pessoas vão se colocando e elas falam por si só, né? Elas têm uma simbologia muito grande naquilo que as pessoas constroem. E isso é muito legal porque tem a participação humana, né, naquela construção. E aí, então, já que a gente falou da sua estreia na literatura via Sebrae, você chegou a fazer alguma coisa em favelas, em conglomerados Fiz também, né? Em aglomerados, na verdade. Na verdade, sim, o maior produto do Sebrae não é do Sebrae, que é o Empretec, né? É um produto da ONU. Aí, tirando o Empretec, o maior produto que o Sebrae tem no Brasil fui eu que criei, que chama Bootcamp. Eu faço um Bootcamp, é lindo, é maravilhoso. Tem 4 livrinhos também que eu sou autor, mas não coloco na questão dos meus livros, junto com o Cláudio Afrani, que é um cara genial. O maior produto do Sebrae eu formei multiplicadores em todos os estados do Brasil, então conheço o Acre, Rondônia, Amapá, e são centenas de multiplicadores e dezenas de milhares de pessoas impactadas. Hoje o projeto já anda sozinho, não precisa, né? Desde 2018, 2019 eu não atuo com o Sebrae na frente, mas é uma metodologia autoral minha, mas patrimonial do Sebrae, e isso foi aplicado uma vertente para comunidades também de baixa renda, que a gente fez isso também. E é muito interessante também aplicar em diversos cenários, porque a gente consegue pegar um conceito do Vale do Silício e traduzir para uma senhora que vende bolo para poder sustentar a família e dar escala. Uma coisa muito legal desse projeto, assim, por mais que eu trabalhe em empresa grande, eu amo, me contrato em empresas grandes que pagam bem, é que quando a gente trabalha com pequeno, a questão do impacto do propósito é muito forte. Porque assim, uma senhora que, sei lá, vendia 100 bolos por semana, ela passa a vender 200, você dobrou a qualidade de vida dela, em termos de receita, e dá acesso a uma educação melhor para os filhos, a um plano de saúde melhor. Então isso é muito bonito nesse trabalho que eu fiz com o Sebrae. Eu sou muito grato por essa história do Sebrae na minha vida, assim, no passado. E não só por nada dos livros, mas pelo Bootcamp também, ter criado. E tem outra metodologia que chama Prototype, que foi eu que criei também, que até hoje o Sebrae usa. Não pode falar Lego, porque não pode ser oficial, mas blocos de montar, né? Vamos dizer assim. Que legal esse legado aí, né? Porque você cria e fica, né? E vai sendo aprimorado e vai sendo usado por vários lugares, em vários lugares. E aí, você cria uma editora. O que é a história, tio Flávio? Pandemia, entediado, com medo de morrer, aquela questão, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro ali 2020, sem muito saber acontecer. Um amigo meu me chamou para conversar que estava infeliz no trabalho dele. E ele... Quase um pouquinho com a sua história lá também, né? Quando você saiu de uma empresa. Sim. E ele veio me contar que estava infeliz e tal, que na verdade ele queria empreender enquanto estava na empresa. E eu conversei com várias pessoas. No Natal eu dei umas mentorias de presente. Das 10 pessoas que eu sorteei lá, 10 pessoas que dei mentoria de presente, 8 queriam empreender enquanto estava na CLT. E eu pensei assim, pô, cara, eu conheço um monte de gente que empreendeu enquanto estava na CLT. Tipo assim, o Max da Max Milhas, a gente é amigo pessoal, montou a Max Milhas enquanto estava na CLT, né? A Escola Conquer, lá o Joseph e o Randall, montaram a Escola Conquer quando estava na CLT. Pô, tem um amigo que na época do livro era pequeno ainda, que era gerente do Banco do Brasil, que amava vinhos e montou uma distribuidora de uma comercial de vinhos, que hoje o negócio fatura muito, não posso falar valores aqui, você não vai brigar comigo. Mas, pô, na pandemia faturava um pouquinho, hoje fatura 20 vezes mais e é mais que o salário dele como gerente do Banco do Brasil. Então eu vi que havia uma necessidade muito grande das pessoas, muitas pessoas queriam buscar empreender enquanto estivessem nos seus empregos. Então o primeiro livro, né, o conceito de side hustle, né, que é ter uma ralação paralela, trabalho paralelo, is the new sexy, fica uma brincadeira do tipo assim, pô, é muito sexy quando você trabalha na empresa, você fala, não, tem um projeto aqui mó legal. Tem umas meninas aí do Bradesco e do Itaú que elas produzem vinho, por exemplo, elas amam o vinho e elas vão nas fazendas, compram as uvas e no apartamento em São Paulo, tem aquelas bacias lá de madeira, elas pisoteiam, amassam os vinhos e ela faz um vinho artesanal. E a última vez que eu falei com elas, elas vendiam a garrafa R$ 1.200 no restaurante, o vinho delas, e assim, não é isso. Então, se você pensa do projeto paralelo também, muita gente pensa assim, é para poder ganhar mais? Muita gente é para ganhar mais, é um complemento de renda. Mas tem muita gente que tem um projeto paralelo porque ela ama o tema. E, pô, monetizar disso, eu faço seu hobby crescer. Não está no livro aqui, é porque estava muito incipiente ainda. Eu tenho um vizinho que produzia cerveja artesanal em casa, uma mini fábrica, assim. E com o livro motivou mais ele, pô, hoje ele tem um licor, o licor é premiado nos Estados Unidos, na Europa.
do Grande Arturo, depois comprei do Matheus, meu vizinho. E eu acho muito legal, porque eu acho que esse livro ele ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos. Assim. Eu vejo que se uma pessoa que lê o livro monta um negócio a partir do livro, pô, legal pra caramba, assim. Então o livro ele é composto de histórias de pessoas, então, desde que ficaram milionárias, como o caso da Maximilias ou da Conquer, ou de pessoas simples que fazem aquele projeto paralelo como uma forma de sobrevivência, como uma forma ou como uma forma de complemento de renda, ou como uma forma de paixão. Né? Como não tem nenhum problema, por exemplo, quando você fala, a pessoa está no CLT e vai montar um pequeno negócio por dinheiro, sem problema nenhum. Tem uma história legal do pai e filho da Embraer que faziam cerveja artesanal ali para os amigos em casa, na bacia ali e tal, para os amigos da Embraer, e aí por um dia alguém denunciou eles foram multados. E pai e filho falam assim, nós vamos profissionalizar ou nós vamos fechar tudo? Vão profissionalizar. E, se eu não me engano, eles investiram quase R$1 milhão, montaram uma fábrica, a Pedrosa cresceu muito, tem uma unidade física em BH. E legal, e não só isso, não só gerou mais renda ou coisa para a família, mas uniu pai e filho, sabe? Então, pô, é do caramba quando você pensa isso. Então, eu acho que empreender transforma vidas e o livro é muito legal sobre esse tema. Ele veio na pandemia, esse primeiro? Veio, foi uma ideia de... Estava entediado na pandemia. Foi um teste de pandemia. Né? E aí a ideia de ter uma editora... Porque quando você abre o livro, assim, pode colocar, você vê que é um livro bonito, colorido, tem referência pop. E assim, você vai discutir como editora muitas vezes, não existe uma liberdade criativa. Uma coisa legal, por exemplo, igual essa aqui que eu adoro aqui, ó. Trabalho tão duro até que as pessoas achem que foi os aliens, né? Porque os franceses acharam que uma civilização tão primitiva como os egípcios não poderiam construir as pirâmides. E, na verdade, isso é um pôster, né? Feito por um ilustrador, e essa página é destacável para a pessoa poder pregar lá e se inspirar. Então, a ideia era, como eu aprendi isso com o Sebrae, de ter um livro bonito, criativo, que as pessoas tivessem orgulho. E é um livro de produção muito cara. Eu não fiz lógico que o lucro é bem-vindo, mas eu fiz o livro para ser assim, cara, eu queria que fosse um livro de destaque. Então, a ideia de ter uma editora própria, ter montada, é para ter uma liberdade criativa mesmo, de poder fazer isso aqui. E aí vem o segundo, que veio de uma história de que alguém falou com você, por que você não coloca isso? Por que você não desenha essa ideia? O que é o Scrum? Era assim, eu tenho uma proposta de lançar uma coleção de livros visuais. Eu quero só assim, não tô entendendo, desenha para mim. E assim, os principais produtos que a gente vende são formações em metodologia ágil. E nossas apresentações já são muito bonitas, nosso material de idade já era muito bonito. E os livros são chatos, são difíceis de implementar. Então, quando você pega esse livro, você pode até folhear ali, mostrar, o livro é dinâmico, o livro é bonito, o livro é colorido e o livro é um guia prático que ajuda as pessoas a implementar, ajuda as pessoas a fazer. E, assim, novamente, não é porque é sério precisa ser chato, porque, pô, é chato falar sobre gestão. Então, a ideia do livro foi fazer um livro visual, colorido, bonito. E, assim, ágil está muito na moda, é um material que a gente vende bem, então é um material que a gente... Por em vez de mandar somente uma apostila que às vezes o cara vai engavetar e tudo, que tal escrever um livro atemporal que serve para aplicação prática para essas pessoas e levar o conhecimento a mais gente? E nesse caso também um livro é um cartão de visita, né? A pessoa conhece o livro, ela acaba, né, passando isso. A metodologia Scrum é o principal framework da agilidade, que você tem um projeto muito grande. E quem nunca trabalhou num projeto grande que durante um tempo esse projeto caiu em desuso não fez sentido mais? Então o Scrum significa você quebrar um projeto grande em entregas menores, em ciclos de 1 a 4 semanas, e você fazer rituais, cerimônias, no qual você vai adaptando esse projeto para chegar no seu objetivo, né? Tem uma frase do Jeff Bezos que é genial, que a gente tem que ser muito claro, consistente e firme de onde a gente quer chegar, mas flexível no caminho. Então a metodologia Scrum, ela ajuda a gente a ter essa adaptabilidade para chegar onde a gente quer, né? Agilidade não é sobre ir mais rápido, agilidade é como a gente se adapta para chegar onde a gente quer. Então o livro ensina como implantar isso e vai desde assim, eu falo, pessoas que vão comprar um livro, leia o livro do capítulo 1 ao 4 e o último. E do 5 ao 13, encara o livro como um manual de referência. Eu quero se fazer uma cerimônia de uma reunião diária melhor com o meu time. Então você vai lá, estrutura e vai aprender no capítulo de reunião diária.
que não é fácil, as pessoas erram em coisas simples. Aí eu quero fazer um planejamento melhor das sprints, que são esses ciclos de 1 a 4 semanas de entrega. Pô, leia o capítulo, aprende. Eu preciso especificar melhor o produto, ou explicar melhor a entrega que eu vou pedir para o meu time. Existe um capítulo para isso. Então, o capítulo do 1 ao 4, ele é uma visão geral da metodologia, e do 5 ao 13, como aplicar meio que um manual técnico. E o último capítulo, que é o 14º, ele é como a metodologia não é uma metodologia de ferramentas, é uma metodologia de pessoas, de motivação e engajamento, onde as pessoas erram. Então, acho que todo mundo deveria ler o último capítulo, assim, e os outros conforme demanda. E aí você vem com o próximo livro, que é o Notável, aos 40. A ideia, assim... Que também é todo cheio de desenho, tá, gente? Todo cheio de desenho, todo visualmente interessante, atrativo. O que é a ideia aqui, tio Flávio? Algumas coisas, né? Primeiro aqui, assim, igual meu Instagram é gustavo.couto.notável, né? De onde veio isso? Na verdade, assim, eu fui num evento nos Estados Unidos, do Greatness, do Lewis Howes, né? E ele até um dos maiores podcasts do mundo, que ele fala que é a busca para definição do que é ter grandiosidade. E minha inspiração veio disso. Eu não me considero uma pessoa notável, mas eu acho que todo mundo tem aquilo que ela é notável, tem a sua notabilidade. Então, pô, eu te acho um cara notável pra caramba pela transformação que você quer fazer na sociedade. Né? Seja na Pacas, Promig, Novo Céu, os projetos que você toca, até sua paixão pela educação. Então, essa inspiração do nome é uma inspiração, assim, sempre de conhecer alguém, ouvir uma história, e dizer, o que essa pessoa... Acho que todo mundo tem uma questão de notável que ela deveria levar para o mundo. E essa do notável aos 40, assim... Eu leio muito livro, eu estudo muito. E tem muito livro e muita coisa legal que eu gostaria que as pessoas lessem também. Então, tem o livro do Adam Grant, Dar e Receber, que mudou minha vida. Que você me deu de presente. Te dei de presente, né? Verdade, falando tanto de o primeiro livro que você me deu de presente. Mudou minha vida. Tem o livro Mindset, da Carol Dweck. Então, Notável aos 40, eu escrevi aos poucos, né? Eu tenho um hábito de escrever, igual nesse momento eu estou escrevendo um livro, e eu dou um sprint para terminar o livro depois. O Notável aos 40 veio, assim, de conceitos e metodologias que fizeram toda a diferença na minha vida pessoal. Então, quando você lê o livro Notável 40, você está lendo, assim, provavelmente os 25 livros que mais me marcaram como ser humano, como profissional, de uma forma mais simples, porque eu acho que o Notável 40 ele é uma porta de entrada para livros mais complexos depois, para você poder aprofundar naquilo que fez sentido. E eu misturo um pouco da vida pessoal, como que isso coloca. E é um livro também que eu exponho minhas fragilidades, eu exponho minha depressão que eu tive, meus vazios, meus momentos difíceis, que pouca gente sabe. Eu precisava externalizar isso, me fez muito bem, assim. Surgiu uma sugestão de um processo terapêutico, de contar e falar e usar as metodologias, elas me ajudam muito, né? E traz a verdade de quem você é. Às vezes a gente fica falando só dos nossos ganhos, dos nossos acertos, das empresas que a gente trabalha, mas às vezes as pessoas não veem que por trás de todos aqueles acessos e referências, né, que você é referência para muita gente, há quedas, né, diversas. Existem alguns elementos muito marcantes desse livro, assim, para mim, que é a abertura muito forte da Brené Brown de autenticidade, sabe? De ter coragem de ser você mesmo. Isso é muito importante. Mas ele tem conceitos, por exemplo, de como, por exemplo, na minha vida, eu vivi, adoro se puder mostrar essa imagem aqui, e toda a minha vida eu tentava me encaixar em cenários no qual eu não era feliz, querendo ser uma pessoa que eu não era, querendo conviver com um ambiente, ou querer ser uma pessoa que... E essa busca da genuinidade, né, aprendendo muito no processo terapêutico, de não ter vergonha, ter medo de quem você é, assumir sua autenticidade. Então, o livro coloca muito isso. Eu falo muito dos meus medos da morte. E no meio disso eu falo de carreira, de zona de genialidade, de impulso para crescer. Então, quem lê o livro é uma forma... As pessoas falam assim, Gustavo, eu li o livro, achei que o livro era sobre você. E ao ler o livro eu descobri que era sobre mim. Que fala muito sobre a pessoa que está lendo, né? Então... Tem muito disso. Você está com 40 a mais? Eu estou com 40 anos e meio agora. Né? E a ideia de lançar os 40 que é um marco, assim, né? Porque todo mundo fala que quando você chega nos 40 que você começa a pensar na finitude da vida, né? Que até tem uns capítulos que é isso, que chama Memento Mori.
que é um conceito estoico, que é em latim, que é assim, lembre-se que você vai morrer. Uhum. E a gente começa a pensar nisso, mas é engraçado porque eu tinha muito medo de morrer até os 40. E que a coisa que aconteceu na minha vida é que hoje eu tenho muita vontade de viver, sabia? Uhum. Muito louco essa ponta, assim. Minha energia, minha vontade de viver mudou muito. E o livro é um pouco sobre isso. Acho que o livro é uma forma de ajudar mais gente que está aí vivendo essa crise de meia-idade, dos 35 aos 45 anos, para mostrar que não está sozinho, que também pessoas que elas consideram como heróis, elas têm suas dificuldades. Eu vi um negócio muito legal outro dia que falava assim, pô, a coisa mais importante na vida é você descobrir que seu pai não é um super-herói. Que seu pai é um ser humano, tem fragilidades e tudo. E é isso, assim, eu conheço você, né, e você é um cara bem sucedido, mas eu sei das suas dificuldades, eu sei né, eu tenho vários amigos que são muito bem sucedidos e eu sei que eles são seres humanos normais, que sofrem, que têm ansiedade, até um ponto. Então o livro desmitifica um pouco isso e ajuda a entender as pessoas que elas não estão sozinhas. E para mim, essa questão do notável é como a gente pode sempre, né, tem uma questão disso, como a gente, acho que você faz muito bem isso, viu, tio Flávio, é como a gente cria uns capítulos, como a gente cria uma rede de generosidade, assim, de pessoas que possam... Que a vida não é uma competição, a vida não é um jogo eu contra você, a vida é muito mais uma escalada, muito mais assim... Como a gente traz mais gente para a festa da vida, como a gente traz mais gente para poder chegar no mais alto da montanha. Eu acho uma característica que você faz muito bem, eu admiro muito isso, e isso faz parte também da sua notabilidade. Então o livro é um pouco sobre isso, entendeu? Então se você está com uma ansiedade do que é sua vida, do onde você quer chegar, das coisas, acho que eu não falo que ele traz solução, mas ele é um bom ponto de partida para você achar novos caminhos. E boas reflexões também, porque às vezes a gente está num ambiente em que a gente vê os nossos problemas, vê alguns caminhos, mas quando você... eu sempre falo uma frase do Saramago, é preciso sair da ilha para conhecer a ilha. A gente fica preso na nossa ilha e muitas vezes se lamentando do que a gente tem ou não tem. Quando você sai um pouquinho da ilha, ou quando você conhece pessoas diferentes, conceitos diferentes, você amplia a sua maneira de ver. É o que você faz a vida toda, né? Dentro da área de negócios, você conversou com muita gente. E chega aos 40 anos, tendo essa possibilidade, que eu acho que essas perguntas existenciais, elas vêm para todos nós, eu creio. O que eu vim fazer aqui? O que é isso aqui? Que palco é esse que a gente está, né? E aí isso nos muda muito. E com a proximidade da morte, porque a gente acha que a gente vai morrer aos 80, 90, 100, pode ser que seja antes, né? Mas a gente, quando chega aos 50, eu estou com 52, a gente já começa a falar mais da morte, porque assim, ela está mais próxima do que o meu nascimento, né? E os próprios estoicos falam que a morte dá sentido à vida, né? Algumas coisas, né? Primeiro da ilha, né? Um conceito que eu adoro é que assim, tudo que você sabe é só uma ilha, né? E tudo que você tem para aprender é o entorno dessa ilha. Só que quanto mais você aprende, maior é esse entorno. Então, é muito legal você ler um livro, você estuda uma coisa nova, você vê que cara não sabia nada. Eu falo que livro bom é aquele que você termina querendo comprar mais 3 livros para aprender mais sobre o assunto. E tem um conceito estoico que eu adoro, que está na primeira carta de Sêneca para Lucílio, que se você acha que a morte é um evento do futuro, você está enganado. A morte é um evento do passado, ou seja, esses 33 minutos que a gente está aqui morreram. Né? E então a gente tem que preocupar em viver esses minutos, esse momento, essa vida bem vivida. Porque a morte não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que está acontecendo na sua vida agora. E esse é um dos capítulos do livro, a gente fala sobre isso, eu cito até esse trecho. É isso aí, já que ele falou do tempo, eu lembrei que a gente tem que encerrar. As pessoas que estão nos assistindo podem nos assistir no portal do Jornal Hoje em Dia, podem nos assistir também no YouTube do Jornal Hoje em Dia BH. A gente está presente na Rádio Web Hoje em Dia, mas também estamos na Claro TV, no canal 12, que é lá justamente a TV promove, e estamos na Rádio Alvorada FM e Difusor AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Cidade FM de Corinto e na Eldorado, da cidade lá do Gustavo, que é Sete Lagoas. Gente, Gustavo, obrigado pela sua participação aqui, obrigado pela sua contribuição, obrigado pelo tanto que você trouxe de reflexões e de pontos de partida para a gente buscar mais informações, seja através do seu site, seja através do seu Instagram. Qual que é o seu Instagram mesmo? O Instagram é gustavocouto.notável.
E compre meus livros, na verdade, assim, eu sou produtor independente. E como é que faz para comprá-los? Na Amazon tem, ou você pode chamar no meu Instagram, ou no meu time responde, eu respondo, a gente manda para vocês. E não só isso, né, pessoal? A maior dificuldade do distribuidor, de um produtor independente é a distribuição. Então, se você conhece alguma livraria, tem um dono, ou conhece alguém para ajudar a distribuir também, Indica. Indica, compra da gente, ajuda a produção independente, porque essa liberdade criativa foi muito positiva para mim. Ok, é isso aí. Nós ficamos por aqui nesse bate-papo gostoso que voou mais uma vez e nos encontramos no próximo programa. Até lá.